Olá a todos! A árvore escolhida para a descrição dendrológica da disciplina de silvicultura, ministrada pela professora Luísa Júlia de Parra Serrano, foi a sapucaia, Lycidas pisnus. Somos alunos do curso de agronomia. Eu sou a Vanessa Brito Barroso e faço dupla com Maurivan Barbosa Pacheco. Taxonomia: família Lycidae, origem América do Sul e Brasil. Ciclo de vida dessa planta é perene. Gênero Lycidas é um gênero neotropical. Espécie Lycidas pisnus. Também você pode encontrar essa ave em diversos nomes populares, como sapucaia, árvore de caçamba, chapéu de sol, sapucaia do Amazonas, cuia de macaco e castanha de sapucaia. Aqui tem um exemplo dessa árvore. A sapucaia é uma árvore brasileira de grande porte com altura de 20 a 30 metros. É uma árvore bem alta, apresenta casca dura, estriada com rugas. Características morfológicas, aspecto geral dessa planta. Tronco acinzentado com casca grossa, fisura com rugas e sulcos no sentido vertical, medindo de 40 a 100 centímetros de diâmetro. As raízes dessa árvore são profundas, ramificação dicotômicas. As suas folhas são caducifólias, simples, alternadas, descidas, ou seja, cai todas no fim do inverno, oblongas, mais longa que larga, cartáceas, como cartolinas e glabas, sem pelo, são folhas lisas. Aqui temos imagem do tronco dessa árvore, ramificação, o galho dessa árvore e imagem da folha. Como você pode observar, é uma folha lisa, sem pelo. As flores dessa árvore são do tipo panícula terminal, com 5 pétalas côncavas de cor roxa escuro ou avermelhada, de 2,5 a 4,2 cm de comprimento. Suas sementes ovais medindo entre 6 a 4 cm, têm coloração marrom claro e são comestíveis, oleaginosos de sabor agradável. E os frutos é um psídio lenhoso de 12 a 20 cm de diâmetro, com opérculo ou tampa adjacente que cai, e no interior existe 3 a 25 sementes marrons, angulosas, com casca dura, estriada. A maturação desses frutos é de agosto a setembro. Aqui temos o exemplo de fruto na árvore ainda fechado. A outra imagem aqui está aberto. Quando está aberto, que essas sementes vai cair. Aqui outro exemplo bem mais claro desse fruto que é comestível. Biologia reprodutiva e fenologia. Vetores de polinização por abelhas grandes. A abelha só visita flores novas no dia da antese. As mudanças de cores das pétalas do androceu de roxo para uma coloração mais clara são elementos indicadores para a abelha que a flor já é velha. Vetores de dispersão zoocórica, principalmente por morcegos e macacos, que comem os arilos e dispersam as sementes. Como ela é zoocórica, apresenta uma série de características, como ser comestível, as sementes e cores atrativas, que facilitam o consumo por animais e, com isso, a dispersão dessas sementes na floresta. Estratégia de reprodução, além de ser por semente, também tem a opção de ser por estaquia. Bom, dando continuidade à apresentação da descrição dendrológica da espécie sapucaia, me chamo Maurivan e vou estar dando seguimento à apresentação, falando um pouco para vocês em relação ao habitat, à ticologia. Bom, trata-se de uma espécie que é bem difundida no Brasil, né? Sendo uma espécie aí que apresenta de clima equatorial, subtropical, atropical mesmo, né? Em relação ao solo, ela possui sua ocorrência em solos de baixadas,
úmidos, férteis, ricos em matéria orgânica. A partir disso se tem uma noção de que trata-se de uma espécie um pouco exigente em relação à fertilidade do solo. Em relação à exposição, né, é uma espécie de sol pleno, né, mas que também se desenvolve bem em condições de sombra. Em relação ao local, está geralmente disposta em regiões de várzea e início de encostas. Seu estágio sucessional, né, trata-se de uma espécie que é classificada como secundária tardia, e seu grupo ecológico é o de clímax tolerante à sombra, né, onde ela se desenvolve bem nessas condições. Em relação à distribuição geográfica, sua ocorrência atual e histórica, né, ela é bem difundida, estando presente em quase todas as regiões do Brasil, tendo ocorrência aí na região norte, nos estados do Acre, Amazônia, Roraima, Pará, na região nordeste, nos estados de Bahia, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, e na região sudeste, nos estados do Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, estando presente tanto na Amazônia como na Mata Atlântica. E atualmente ela já tem esses registros aí da presença da sapucaia já na região de Cerrado, Cerradão. Bom, em relação ao emprego da madeira e de outros produtos, trata-se de uma espécie que tem características físicas e químicas do lenho bem atrativas, apresentando uma densidade média aí de 0,88 gramas por metro cúbico. Trata-se de uma madeira dura, resistente, grande direita e textura média, o que é um ponto bem atrativo para o seu uso, né, aí em diversas áreas, né. Em relação ao emprego atual e histórico, né, ela era muito utilizada principalmente para vigamentos e construções rurais em geral, apriscos, galpões. Também era utilizada para esteios, estacas, que são peças fundamentais para construção de cercas. Também muito utilizada como postes em regiões onde não se tem o poste de concreto, por apresentar essa sua resistência e ser uma madeira dura, ela substitui o poste como um meio alternativo, né? E também é utilizado como tábuas para assoalhos, pontes, arborização de ruas e reflorestamento. Uso industrial na construção civil, como ripas, tacos, tábuas, portas e janelas, em imóveis e também em navios. Isso devido às suas características, né, que já foram citadas, sua resistência, sua durabilidade, a textura. Em relação à questão artesanal e potencial, tem o seu potencial aí para vasos de plantas e também como adorno doméstico. Ainda falando sobre a silvicultura, cultivo e manejo, a coleta e armazenamento das sementes. Bom, essa coleta ela ocorre por meio da extração, né, que ela é realizada através da exposição dos frutos ao sol até a adjacência, e em seguida a remoção manual dessas sementes. Sementes estas que apresentam uma germinação aí que varia entre 40 e 70 dias, se deixadas para germinar em solo organo-argiloso logo que caem das árvores. Alguns trabalhos apontam aí uma variação bem menor, né, quando se feita essa germinação em condições favoráveis, reduzindo aí para 30 a 50 dias para que a semente germine. Em relação à quebra de dormência, um dos tratamentos mais utilizados para a quebra de dormência da semente da sapucaia é a escarificação. Trata-se de um tratamento onde se tem, por meio de lixa, ocorre a abrasão da semente, a lixa, para a formação de fissuras que vão
facilitar a entrada de água, ou seja, a imbibição da semente e, consequentemente, a germinação. Isso por se tratar de uma semente que tem um tegumento bem espesso, né? E isso é um dos fatores que um dos principais fatores que vão estar ligados com a germinação. Em relação à produção de mudas, ela é geralmente feita por sementes que são semeadas logo após as colhidas, porque sua viabilidade germinativa não ultrapassa 3 meses, ou seja, ela tem uma vida útil bem curta. E isso é também outro ponto interessante quando se fala na produção de mudas. Em relação ao crescimento e produção, tanto o desenvolvimento das mudas no viveiro, como também posteriormente no local de plantio definitivo, né? Ela apresenta um desenvolvimento lento, né? Isso devido ser uma espécie que apresenta essas características, né, de um desenvolvimento bem lento. Ainda em relação à silvicultura, cultivo e manejo, os tratamentos silviculturais, a gente não encontrou dados em relação aos tratamentos silviculturais, assim também como as questões de melhoramento. Isso pelo fato de também ser uma espécie que ela ainda não é muito estudada e nem tem essa utilização dela no ponto de vista comercial, a produção comercial, né, as chamadas florestas plantadas. Para o uso para a arborização urbana, sim, se tem o uso, mas ainda muito tímido por se tratar de uma espécie de crescimento lento, né? Isso acaba sendo um entrave para a utilização na arborização urbana, mas como outro ponto positivo na questão de arborização, trata-se de uma espécie que forma uma copa bem densa, né? E isso favorece o seu uso na arborização. Uso para recuperação de área degradada, sim, muito utilizada para recuperação de área degradada, reflorestamento, uso medicinal. O óleo é muito utilizado, né, porque o óleo dela é usado na fabricação de pomada, que apresenta propriedades cicatrizantes e tem um alto valor nutricional. Em relação às pragas e doenças, trata-se de uma espécie bem resistente a pragas e doenças, mas ainda não se tem estudos ou identificação das principais pragas e doenças que atacam a cultura, apenas que ela apresenta uma certa resistência ao ataque dessas pragas e doenças. Bom, gente, essa foi a nossa descrição dendrológica da sapucaia e fica aqui meu muito obrigado.